Olá a todos, é uma alegria poder estar aqui novamente por meio do canal do YouTube do Centro Espírita Deolindo Alves, para convidá-los para refletir novamente sobre um tema que com certeza faz parte da nossa vida e a respeito do qual nós precisamos refletir e buscar nos livrarmos dele. Na verdade, dois sentimentos, a mágoa e o ressentimento. Então nós vamos iniciar aqui com um trecho do Evangelho do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e o título do texto é O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Esse é um trecho de Mateus, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, na verdade, nós vamos falar aqui sobre a mágoa e o ressentimento, que são dois sentimentos que com certeza fazem muito mal para nós, para o nosso espírito. Emmanuel diz que o ressentimento é o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil, dentre outras coisas. Eu vou citar aqui uma imagem, fazer uma comparação, que é a seguinte, que eu tirei até de um site chamado Momento Espírita. Quando a gente está caminhando e dá uma topada, né, aquela batida no dedinho numa quina. Então é uma dor muito grande na hora, que deixa uma marca arroxeada, que depois vai mudando de tonalidade e tudo mais. E aos poucos aquilo demora um pouco, mas é para sarar. Porém, imagine repetidas vezes nós batemos novamente no mesmo lugar, e no mesmo lugar, por várias vezes. Essa imagem, então, conforme a gente vai batendo, a gente vai causando uma lesão cada vez maior naquele dedinho. Essa imagem, na verdade, ela procura explicar o que é o ressentimento, o que é a mágoa. Então, quando algum irmão nos faz algum mal, ou faz algo que nos desagrada, nós ficamos magoados e aquilo gera uma marca no nosso coração. Quando nós guardamos aquilo para nós e nós voltamos, revisitamos todo momento aquele sentimento, o que acontece? Aquilo que num primeiro momento era uma coisa pequena, como aquela batida no dedinho, cada vez que a gente volta naquele sentimento, aquele sentimento vai ficando cada vez maior, vai tomando uma proporção cada vez maior. E daí vem a ideia do ressentimento. O que é ressentir? Ressentir é sentir
novamente. Então, cada vez que nós voltamos naquela mágoa e nós sentimos novamente aquele sentimento, aquela tristeza, o que vai acontecendo? Nós vamos fazendo com que aquela dor aumente cada vez mais, que aquele sentimento tome proporções cada vez maiores. Cada vez que nós nos permitimos sentir de novo, aquilo vai se transformando num ressentimento. E essa mágoa vai se aprofundando cada vez mais e vai se transformando em distúrbios físicos. Já é comprovado, então essa mágoa vai se transformando em doenças e também em distúrbios emocionais. Ela vai minando a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a nossa esperança e vai nos tornando pessoas amarguradas, pessoas cada vez mais amarguradas. Sem nós nos darmos conta, essa mágoa ela vai se manifestando em ações, às vezes uma vingançazinha com relação àquela pessoa, às vezes na forma de uma maledicência, nós falamos mal daquela pessoa, de maneira a destruir o caráter dela, a índole dela. De alguma forma ela se transforma numa pequena traição, ela se transforma numa crueldade quando numa situação desfavorável para aquela pessoa, eu a humilho, e vai se transformando também no pensamento, e nós já falamos sobre o quanto o nosso pensamento tem poder. Nós passamos a desejar o mal daquela pessoa e nós não nos damos conta, e aí é que está a grande reflexão de hoje, de que o ressentimento ele é o tóxico que mata aquele que o carrega. O ressentimento é o veneno que nos envenena e não envenena aquele por quem nós sentimos a mágoa. Então, na verdade, às vezes nós podemos estar pensando assim, não, mas eu não carrego esse sentimento comigo. Será que não? Há pessoas ressentidas que não se dão conta disso. Nem sempre elas percebem isso, de que elas têm ressentimento contra pessoas, ou um ressentimento também em relação a situações da vida, a coisas que já aconteceram e que trouxeram resultados ruins para a vida da gente. Então, nesse momento eu faço um convite para vocês, e lógico, sempre primeiro para mim. O convite que Santo Agostinho fez para nós mesmos: conhece-te a ti mesmo. Esse convite, que é o convite para o autoconhecimento, ele é um convite muito importante, que ele pretende nos ajudar a identificar mágoas que temos dentro de nós. Descobrir, identificadas essas mágoas, quais são as suas raízes? Quando essas mágoas começaram? Quando elas tiveram início? Por que elas se instalaram dentro de nós? Numa boa parte das vezes, essa mágoa ela teve como causa uma pessoa, um indivíduo, às vezes lá atrás, às vezes na infância. Então as pessoas, nós nos permitimos ter mágoas dos nossos pais, que fizeram algo para nós quando nós éramos crianças, mágoa dos nossos irmãos, que em algum momento da vida foram causadores de alguma mágoa para nós. E é bem provável que essas pessoas, elas não tenham nem ideia de que elas foram causadoras de uma dor tão grande dentro de nós. Então, nós fazemos essa reflexão e procuramos identificar em que momento da nossa vida isso aconteceu. As pessoas que foram as causadoras dessa mágoa, e nesse momento nós podemos compreender essas pessoas. Por
que é que elas fizeram isso? Muitas vezes por desconhecer outra forma de fazer. Muitas vezes porque ainda não sabem, não tiveram a compreensão do que estamos fazendo aqui, de qual é o nosso papel aqui nesse plano de melhoria. E essas pessoas, por não terem essa compreensão, podem ter tido alguma atitude que nos magoou e que depois nós levamos para uma vida toda sem nem elas saberem. E fomos, como nós dissemos, revisitando esse sentimento e mais e mais e mais, e nos permitindo sentir novamente e transformando essa mágoa em ressentimento. E a partir do momento que nós identificarmos estas pessoas e essas situações, temos que promover o perdão. É só por meio do perdão que nós vamos conseguir tirar essa mágoa e esse sentimento de dentro do nosso coração. Se foi uma situação que causou essa mágoa, compreender que nós precisamos aceitar aquilo que não pode ser mudado, aquilo que já foi, aquilo que já passou, não é mais possível mudar. Precisamos aceitar e seguir em frente. E nos perdoar muitas vezes se fomos nós os causadores dessa mágoa que tanto nos aflige. Às vezes nós mesmos não nos perdoamos e carregamos uma mágoa de uma situação que nós não conseguimos resolver. Precisamos nos perdoar também e liberar o nosso coração para nós podermos seguir em frente. Emmanuel, por meio do nosso amigo Chico Xavier, ele diz assim: cada vez que o desgosto te bata à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Lembra-te de que todos somos devedores insolventes da tolerância divina e que, por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos da caridade recíproca, a fim de que nos mantenhamos de pé. Jamais olvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros e banhemos o pensamento no grande amor, para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. Seja qual for o grau da ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância, porquanto, pretendendo fazer justiça com a força das próprias mãos, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero, que nos agravam a detenção nas cadeias do crime ou nas algemas da crueldade. Então o perdão é a chave. O perdão, vigiar o nosso pensamento, compreender que o mal que nos fazem, na maior parte das vezes, é por ignorância, por a pessoa não ter ainda compreendido que o amor é o único caminho. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar, não vamos nutrir esse sentimento de mágoa que nos causa o ressentimento. E o ressentimento, vamos lembrar, ele é o veneno, ele é o tóxico que mata quem o carrega. Nós destruímos a nós mesmos com esse sentimento e não aquela pessoa por quem nós nutrimos o sentimento de mágoa. Para terminar, eu vou contar uma pequena história, na verdade. Ela é atribuída ao William Shakespeare. Eu não consegui aqui achar de fato essa referência de qual obra ela foi tirada, mas o que importa, na verdade, é o ensinamento dela. Então, a história é a seguinte. Ela diz assim: um rico resolve presentear um pobre por seu aniversário e, ironicamente, manda preparar uma bandeja cheia de lixo e sujeiras. Na presença de todos,
manda entregar o presente, que é recebido com alegria pelo aniversariante, que gentilmente agradece e pede que lhe aguarde um instante, pois gostaria de poder retribuir a gentileza. Joga fora o lixo, lava e desinfeta a bandeja, enche-a de flores e devolve-a com um cartão onde está a frase: a gente dá o que tem de melhor. Então, meus amigos, se recebermos uma bandeja cheia de lixo e de sujeiras ao longo da nossa vida, compreendamos que esse presente é fruto da ignorância do nosso irmão e não devolvamos essa bandeja da mesma forma. Façamos como fez esse personagem dessa história. Limpemos essa bandeja, desinfetemos essa bandeja e retribuamos com flores que vão poder levar o nosso irmão a compreender a ignorância em que ele se encontra, a refletir sobre as suas atitudes e a poder melhorar cada vez mais. E dessa forma teremos o nosso coração leve, o nosso coração puro e podemos, como diz o trecho do Evangelho, podemos levar a nossa oferta diante do altar. Muito obrigada e até a próxima.